A Grécia e a missão de Sócrates, nas vésperas da maioridade terrestre. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-nos o Cristo, antes da sua vinda ao mundo, numerosas cortes de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos e generosos, de filósofos, de artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro, do coração, formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Assim como a organização do homem físico exigiria as mais amplas experiências da natureza, antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. É por essa razão que observamos nos 5 séculos anteriores à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Entre elas, encontra-se Atenas e Esparta. Muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias, como inovação ultramoderna, foram conhecidas da Grécia, em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos. E quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas, e as repúblicas democráticas, devemos voltar os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta, como 2 símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia antiga. Os espartanos viviam sobre um regime atribuído a Licurgo, nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado, não expressando a mesma fisionomia da Alemanha e da Rússia atuais? A legislação de Esparta, ela proibia o comércio
e condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento. Então decretou medidas de insulamento, maltratando os estrangeiros, instituiu a uniformidade dos vestuários, incumbiu-se da educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual, abalando todo o edifício sagrado da família e criando muitas vezes o regime do roubo e da delação em detrimento das mais nobres finalidades da vida. Por esta razão, Esparta passou à história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. Mas Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia, povo que amou profundamente a liberdade. Sua dedicação à cultura, às artes, iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Os seus legisladores, como Solon, eram filósofos e poetas. Eles reformularam todos os sistemas sociais conhecidos até então, protegendo as classes pobres e desvalidas e estabelecendo uma linha harmônica entre todos os departamentos da sociedade, acolhendo os estrangeiros, protegendo o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias, a agricultura. Então, lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia em assembleias numerosas todos os problemas da cidade venerável. E é fácil reconhecer aí o início das democracias modernas, que agora se organizam nas transições do século XXI para a repressão de todas as doutrinas nefastas da força e da violência. Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos prepostos de Jesus. Respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva, o mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. Então, a exemplificação do Cristo, ela necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos que transcorridos e sem embargos das lutas renovadoras que antecederam no orbe há 2 milênios, que o Evangelho do Mestre, ele espera a floração do perfeito entendimento do homem. A Grécia, ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda ela se povoa de artistas, pensadores eminentes no quadro das filosofias, das ciências. É lá que vamos encontrar as escolas itálicas e eleáticas, à frente do fervoroso idealismo de Pitágoras
e Xenófanes, sem esquecermos igualmente as escolas jônica e atomistas com Tales e Demócrito, nas expressões do mais avançado materialismo. O século de Péricles, chegando a um apogeu de beleza e de cultura, com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. O Salvador contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. O planeta terrestre aproximava-se da sua maioridade, a maioridade espiritual, quando então poderia ele, o Mestre, nutrir o coração humano com as sementeiras benditas da sua palavra. Então, ele envia às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto, Tucídides e, por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. É por isso que todas as grandes figuras daquele tempo longínquo nos leva a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atenas antiga, superior a Anaxágoras, seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos. O grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da humanidade e principalmente da mocidade. Nas praças públicas, ele ensina à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade e dos pósteros. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates é acusado de perverter a juventude ateniense, instilando-lhes o veneno da liberdade no coração. Preso, humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam do cálice da amargura. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas
pela generosidade de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo, esclarecido, nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa, Xantipa, assoma às grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, ele-a exclamando no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Que tem isso? Responde resignadamente o filósofo. Eles também estão condenados pela natureza. Mas essa condenação é injusta, Sócrates. Soluça ainda, desolada, a esposa. E ele a esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E querias que ela fosse justa? Senhor do seu valor e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde aguardava a bênção de Jesus. O grande filósofo, que ensinara à Grécia as mais belas virtudes, como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, dos quais destacaremos Antítenes, Xenofonte e Platão. Falaremos apenas deste último para esclarecer que nenhum deles soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível. A história louvou os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu que ele misturou a filosofia pura do mestre com a ganga das paixões terrestres, envenenando, algumas vezes, por complicados caminhos políticos. Não soube, como também muitos dos seus companheiros, conservar-se ao nível da alta superioridade espiritual do seu mestre, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, sem uma visão ampla da fraternidade humana e da família universal. Contudo, não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos legados pelo grande mentor, antecipando seu apostolado do Evangelho antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. É em razão disso que mais tarde vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça.
É verdade que eles iam instaurar um novo período de progresso espiritual para a coletividade romana, com os seus luminosos ensinamentos, mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos, longe do morticínio e da escravidão. Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sanguinolento labéu daquela injusta condenação. Labéu ignominioso que a Grécia deveria levar com as lágrimas dolorosas da compulsão e do cativeiro.